Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. O tema de hoje é Genealogia e Genética Viking. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Os vikings eram navegadores, guerreiros e exploradores do norte. A cultura viking surgiu no norte da Europa, na região da Escandinávia, que hoje compreende Noruega, Suécia e Dinamarca. Os vikings eram uma cultura que tinha como principal força a sua tradição guerreira, e isso se manteve na história até os dias de hoje, na sua característica principal. A era viking predominou durante o período dos séculos 8 e 9. Os vikings eram conhecidos pelo seu estilo de vida ousado e independente. Eles viviam em comunidades agrícolas, mas também eram comerciantes e guerreiros temidos. As características marcantes da vida viking incluía a navegação, a mitologia e religião, a cultura guerreira e a exploração e colonização. Para falar da navegação, podemos citar aqui o exemplo deles navegarem com os seus famosos navios dracas, onde com suas poderosas velas conseguiram alcançar terras distantes, chegando à Islândia, Groenlândia e inclusive a América do Norte, muito antes de Colombo. Na questão da mitologia nórdica, desempenhou um papel central na vida viking. Deuses como Odin, Thor foram e são até hoje reconhecidos como parte da saga da história viking. A cultura guerreira. Os vikings eram guerreiros ferozes, frequentemente envolvidos em incursões e pilhagens. No entanto, eles também eram hábeis em artesanato, metalurgia, escultura, produzindo itens muito belos. A exploração e colonização. Além de saquear, os vikings estabeleceram colônias na Islândia, na Groenlândia e possivelmente algumas referências dizem que eles teriam feito uma colonização no Canadá, ou seja, na América do Norte. Sua presença na América em L'Anse-aux-Midans é uma das descobertas mais intrigantes da arqueologia. Importante lembrar que os vikings não se estabeleceram apenas nas regiões ao norte do hemisfério do planeta Terra. Não foi apenas na Groenlândia, Islândia ou mesmo na América do Norte. Eles fizeram incursões que alcançaram até as terras da Europa Central, da Europa do Leste e inclusive do Mediterrâneo. E nesse aspecto, muitos vikings passaram a ser reconhecidos em outras culturas. Viking passou a ser então uma profissão, não apenas uma cultura de um grupo étnico específico. Sim, a origem dos vikings é no norte da Europa, é na Escandinávia. Os primeiros vikings eram nórdicos, porém nem sempre continuou dessa forma. Muitos vikings passaram a ser recrutados, ou seja, homens de outras etnias foram recrutados como mercenários e passaram a ser vikings. Hoje, escavações de genética e genealogia vêm demonstrando a origem viking de povos que, quando são analisados, se percebe que não são
vikings originários do norte da Europa, mas que continuam dentro da cultura, pois estavam a serviço desta cultura ou desse modo de vida. E assim se pode encontrar então em escavações nos Balcãs, na Península Itálica, em outras regiões, a presença de vikings e vikings com origem que a gente percebe que são locais, como homens do Mediterrâneo, e passaram a serviço do sistema de vida viking, se é assim que podemos chamar. Do ponto de vista genealógico, o que podemos falar sobre a era dos vikings é a origem dos vikings com relação à sua genética. Hoje, ainda, alguns testes de ancestralidade demonstram ali resquícios de ancestralidade viking. Hoje, graças à genealogia genética e à possibilidade de estudar DNA antigo, já se conhece traços genéticos específicos de DNA viking. Aqui vou demonstrar para vocês a percentagem de DNA viking encontrado em meu resultado, no meu teste de ancestralidade, onde eu aprofundei para buscar as origens e entender esses fragmentos históricos na minha ancestralidade genética. Acredito que venha, claro, de um trisavô e um tetravô, ambos da região da atual Alemanha. Um era da parte da Pomerânia, norte da Alemanha, e outro era da Renânia, região próxima à fronteira da França. E aqui está o percentual de DNA viking encontrado com relação a um cluster viking que viveu entre 900 a 1050 da Era Comum e catalogado como VK467. Este era da região da Suécia e a minha porcentagem é de 11% de DNA similar a dessas escavações de genealogia ancestral para DNA viking. E como vocês puderam ver, além da porcentagem, o teste também apresenta o cluster, ou seja, com qual viking eu tenho uma possível ancestralidade em comum. Isso demonstra que, com relação ao DNA antigo, ainda a gente tem muito o que aprender, o que estudar, e também conta um pouco da história da nossa família, da nossa ancestralidade e dos nossos antepassados. E o mais interessante, os antepassados desses antepassados, como foi a sua história, como eles se desdobraram na história da humanidade e como isso chega até nós. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo.